Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Bom dia a todos. Estamos chegando, graças a Deus, para mais uma live, nosso terceiro dia da semana de oração, nossa semana do clamor. Pedimos a Deus que, pela sua graça, possa alcançar a cada um de nós e que Ele possa proporcionar às nossas vidas um tempo maravilhoso nesses poucos minutos que nós vamos passar aqui na presença de Deus. Semana do Clamor tem como propósito nós estarmos orando pelo mês que nós estamos vivendo e pelas nossas vidas e familiares. E por isso nós temos sempre convidado os irmãos para estarem reservando um tempo em jejum, em consagração e também pedindo a esses irmãos que podem para reservar alguns minutinhos do seu dia para dobrar os joelhos, para ficar com Deus em oração, seja pela manhã, seja à noite, e orar também por todos nós, porque estamos também orando aqui por você. Eu desejo que esse dia seja um dia produtivo, um dia abençoado, um dia feliz, que tenhamos uma semana muito produtiva, muito feliz, muito abençoada no Senhor, pelo Senhor e para a glória do Senhor. Então nós vamos, nesse momento, fazer uma leitura da palavra de Deus e depois nós vamos usar o tempo que nós temos nesta manhã apenas para estarmos orando e intercedendo, clamando, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia. Ele é o que conhece todos nós, entende todos nós, trabalha por todos nós, responde a todos nós e nos faz vencer aquilo que muitas vezes se levanta, se ergue, né, contra as nossas vidas, para que a gente não venha a desfrutar das suas promessas. É Ele quem sustenta você com sua mão forte. E eu diria, como diz lá no Antigo Testamento, que é quem com seu braço forte nos livra. E nós vamos viver uma semana abençoada, porque somos abençoados. Nós vamos viver uma semana próspera, feliz, uma semana de grandes bênçãos de Deus sobre os nossos corações, e em tudo seremos mais uma vez acolhidos, cuidados pelo Senhor. Lembrando que Ele é o que honra aqueles que o honram. E a gente tem se apropriado, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e também de Daniel, capítulo 2, verso 21 e 22, e estamos com essa temática, e de repente acontecerá. E esse é o tema da nossa semana do clamor. Mas esse de repente nós temos falado, né, desde antes de ontem, sobre quem a Bíblia mostra a partir de Atos 2, ele virá. E nós temos fé que nós vamos viver esse de repente de Deus para milagres, para vitórias, para coisas grandes, para coisas especiais, para coisas específicas de Deus na nossa vida. E nós temos dito para quem esse de repente geralmente vem. É claro que a Bíblia mostra, né, homens que fora da conexão com Deus viveram alguns de repentes de Deus. É só olhar para o livro do Êxodo que a gente vê lá tanto o Egito como o Faraó vivendo um de repente de Deus ali, quando aquelas pragas vieram sobre o Egito. Mas ao mesmo tempo também nós percebemos que esse de repente que abençoa, esse de repente que surpreende, como aconteceu em Atos 2, esse de repente que renova, que levanta, que abre as portas, que
que move as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, nós percebemos que ele vem sobre gente que estava, em primeiro lugar, ali em Atos 2, bem posicionado, bem posicionados. Nós lemos em Atos 2 esses dias que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que ali eles oravam. Estavam bem posicionados. Nós percebemos em Atos 2 que eles estavam ali não só bem posicionados, mas também estavam com o coração totalmente dependente do que Jesus disse. E isso é interessante porque enquanto eles oravam como quem criam independente dos dias que passavam. Que aquilo que Jesus disse era uma realidade. Em Atos 1, Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas em terceiro lugar, nós percebemos à luz da Bíblia que eles ficaram ali onde Jesus diz, ligados ao mesmo plano, ao mesmo pensamento, ao mesmo propósito. Tanto é que não há registro de gente que tenha, naqueles primeiros versículos de Atos 2, pedido qualquer outra coisa. Porque o clamor deles era um só. É claro que cada um tinha seus anseios, seus desejos. E oravam, e se oravam, claro, oravam provavelmente por familiares, por pessoas, mas o pensamento que predominava, que prevalecia, era um só. Era que o Senhor derramasse do seu Espírito sobre eles. Isso porque quando a gente está debaixo do controle, do cuidado, da ação do Espírito Santo, nós somos dirigidos, controlados, movidos por Ele. Quando a gente está sob outra orientação, e quando eu falo outra orientação, não estou falando, não é de nenhuma ação contrária ou do lado das trevas, nada disso. Mas quando a gente está sob outra orientação, e aí eu me refiro à preocupação, à ansiedade, à insegurança, ao medo e a outras coisas que muitas vezes açoitam e assolam a nossa existência e a nossa vida, a gente é tomado de outras questões. Qualquer coisa tira a gente do lugar de equilíbrio, tira a gente do lugar de descanso, que eu sempre falo aqui, tira a gente do lugar de paz. E quando Jesus diz, entre João capítulo 14 e João capítulo de número 16, que ele enviaria outro Consolador, que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador, o Paráclito Divino. Ele disse sabendo das oscilações de temperamento de gente como Pedro e como os demais, porque ele sabia que sem o Espírito Santo seria impossível nos mantermos nessa rota de Deus que nos leva ao lugar das realizações de Deus na nossa vida. E eu espero que esta manhã, apesar das suas imperfeições, falhas, às vezes até mesmo das suas murmurações e palavras que às vezes são ditas de forma que provocadas ou impensadas,
Eu espero que você tenha falado com o Espírito Santo nessa manhã, dizendo a Ele: me ajuda em mais um dia, me ajuda em mais uma semana, porque sem Ele a gente sucumbe, sem Ele a gente se entrega às coisas que às vezes gritam muito alto e muito forte ao nosso ouvido. Então eles estavam posicionados, eles estavam ali juntos em Atos 2, porém também com um só propósito, um só pensamento. O clamor deles era um só. O clamor deles era um só. E nós estamos caminhando nessa fé, e de repente acontecerá. E de repente acontecerá. Por que o Espírito Santo precisava vir sobre a igreja? A igreja tinha uma missão, como ainda tem. Segundo os dias que a igreja vivia naqueles dias, ou viveria, seriam dias um pouquinho mais difíceis. E sem o Consolador junto, seria impossível. Mas em terceiro é que a igreja precisava daquele revestimento de poder. Jesus disse: sejais, até que sejais revestidos de poder. Naquele dia que eles receberam esse poder, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e eles falavam em línguas naquele dia. Havia um propósito mais específico naquele dia, que era o alcance de outras pessoas e a salvação das mesmas. E por isso o Espírito Santo, de uma forma linda, pegou homens que eram simples e os usou com poder nos idiomas, inclusive que muitos dos que estavam ali, vivendo aqueles dias de festa do Pentecostes, eram gente daquela língua nativa e que foram se aproximando e ficaram dizendo: como podem esses homens simples falarem no nosso idioma? E ali eles glorificavam a Deus e exaltavam a Deus. E quase 3.000 vidas se entregou a Jesus, porque o poder do Espírito para eles serviu de um grande sinal. Atraiu, chamou a atenção, fez com que eles quisessem chegar, se aproximar. E aquilo mudou, modificou, transformou a realidade de vida de muita gente, ao ponto da igreja, a partir dali, ela não ficar detida, mas ir rompendo todos os limites que estavam diante dela, sem medo, com coragem, com ousadia, com fé, com convicção de que Deus estava com ela. Mas por que eles precisavam do Espírito Santo? Por que eles necessitavam desse de repente? Que acontecesse esse de repente. Porque, em quarto e último lugar, a gente encerra agora, eles necessitavam de serem movidos continuamente por um espírito de gratidão. A tendência daqueles dias, na medida que a igreja avançada, era que a perseguição aumentasse. E a gente não precisa, às vezes, nem chegar na história para perceber que em alguns períodos a perseguição contra a igreja foi muito forte. A gente está falando de perseguição mesmo, de crentes sendo
mortos por não negarem a sua fé. Mas como eu disse, a gente às vezes não precisa nem chegar na história, embora é bom que você leia, conheça, saiba, para você saber que a sua fé ela tem lastro, sua fé tem pedigree, sua fé é resultado da fé de gente movida pelo poder do Espírito Santo que com coragem encarou até a morte. Encarou o Coliseu, encarou as perseguições e os maus tratos, as humilhações, as prisões. A sua fé, ela é uma fé bem alicerçada. A liberdade que você, que eu, nós temos em Cristo Jesus de adorarmos a Deus, de servirmos a Deus, deveria nos fazer agradecermos todo dia ao Senhor. E nos fazer sermos gratos em todos os sentidos, com a maior liberdade do nosso coração, sem questionar. Porque o Senhor fez com que outros pagassem um preço caríssimo para que a gente pudesse em Cristo Jesus hoje viver essa experiência de ter a Bíblia nas mãos, de poder ler a palavra, de podermos dobrar os nossos joelhos, orarmos, clamarmos por aqueles que são necessitados. Isso é maravilhoso. A gente não ora porque a gente não sabe. Às vezes, tamanho privilégio que Deus nos deu, não só de ter acesso a Ele, mas de sermos livres para orar. Daniel um dia foi jogado numa cova, a Bíblia diz lá no capítulo 6, por causa do incômodo de alguém com ele e com suas orações. Mas se você olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, capítulo de número 9, você vai ver a figura, a pessoa de Saulo de Tarso, né, que para a gente se tornou esse instrumento poderoso de Deus, conhecido como apóstolo Paulo. E ele era o que tinha cartas com toda a autoridade para prender, para perseguir a igreja. Participou e consentiu na morte de Estevão, que diante dele foi apedrejado, suas vestes caíram ali, suas vestes caíram ali aos pés de Saulo de Tarso, que não entendia como alguém como Estevão, que tinha um conhecimento tão grande, mantinha-se firme quanto àquela fé. Quanto àquela fé. Não abrindo mão, não desistindo, não deixando nada tirar dele essa certeza de que o Senhor o esperava. Tanto é que enquanto ele era apedrejado, ele olhava para o céu e disse: eu vejo Jesus de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu vejo Jesus de pé. Vejo Jesus de pé. Mas a perseguição contra a igreja era muito forte. E qual a tendência, ou qual seria a inclinação do coração se eles não fossem movidos por um espírito de gratidão? Logo eles seriam tomados, talvez por mais, mas eu quero destacar aqui ou elencar dois sentimentos. O primeiro
seria a dúvida profunda quanto à realidade, à autenticidade, à veracidade da mensagem que eles abraçaram. Por mais que soubessem, por mais que crescem, por mais que vivessem, eles iam se questionar: será que a gente não está trabalhando em vão? Será que a gente não está servindo em vão? Será que a gente não está caminhando em vão? Será que a gente não está, ou nós não estamos nos movendo em vão? Uma dúvida tomaria conta. E isso quase sempre acontece. Será que eu não estou adorando em vão, semeando em vão, buscando em vão, batendo na porta em vão? Será? Um coração que não é movido e tomado pelo espírito da gratidão, ele vai ser totalmente tomado por dúvidas. Por dúvidas. E essa dúvida, eu não falo aquela dúvida que às vezes toma conta do coração como algo natural da nossa humanidade, mas aquela que quer nos arrancar dessa comunhão com Deus. Há tanta gente que começa às vezes orando, jejuando, lendo a palavra, buscando, e desfalece. Por que desfalece? Porque outros sentimentos vão tomando conta do coração. E se os discípulos de Jesus que andaram com ele 3 anos e meio, na hora que ele foi preso, correram, fugiram, negaram, fizeram ali, foram tomados por essa insegurança, por essa dúvida, por esse medo. Imagine a gente. Então há um sentimento de dúvida que toma conta ou tomaria conta e que faria com que quase sempre alguns não conseguissem. É só olhar para Atos dos Apóstolos. Eu disse essa semana já que haviam 500 irmãos que viram Jesus subir aos céus, diz o apóstolo Paulo. Quando o Espírito Santo veio renovar, encher, tomar, alcançar, dominar a igreja em Atos 2, só havia 120, 380 movidos pela dúvida, foram embora, desistiram. Perderam a maior bênção da vida deles. E eu chegaria a dizer que alguns deram as costas ao Calvário, à cruz, ao sangue derramado. Desistiram. A dúvida que tomou conta do coração deles foi muito grande. Então eu estou falando dessa dúvida como aquilo que quase sempre vem para abalar, para mexer, para desestruturar. Eu sempre tenho dito isso, né? Porque eu penso em mim e em você, como a Bíblia diz, na carta aos Coríntios, como uma casa. A gente tem uma estrutura. E essa estrutura, às vezes, ela quer ser abalada, às vezes, acaba sendo abalada, às vezes, por essa dúvida que toma conta do coração. Jesus disse: olha, quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre a terra? A cada dia que passa, há muita gente deixando de crer que Deus pode, de crer que Deus faz. Escute. Muito do que Deus não tem feito, muito do que o Senhor não tem realizado,
e que nós sabemos que Ele tem prazer em fazer, prazer em realizar, é porque alguns homens gritaram ao ouvido dele dizendo que não carecem da sua graça, do seu poder, da sua ação em seu favor. Porque há aqueles que dizem, eu creio nele, mas não espero nele. E eu entendo que, às vezes, algumas coisas exigem, né, um determinado posicionamento, uma atitude. Mas há aquelas que a gente tem que se jogar aos pés do Todo-Poderoso e dizer, eu sei que é o Senhor que vai fazer. Não permita que a dúvida ocupe o lugar da gratidão, porque a dúvida está quase sempre pautada naquilo que ainda não veio, não se alcançou, e ela coopera para que você esqueça o que já veio e o que Deus já fez. O segundo sentimento que poderia tomar conta dele se o Espírito do Senhor não fosse derramado a partir de Atos 2, na sua totalidade, com todo aquele poder que foi manifesto, seria o sentimento, eu diria, da indiferença do coração, a indiferença também espiritual. Em outras palavras, eu estou dizendo que a igreja não teria empatia e jamais agiria como gente movida pelo Espírito Santo agindo no coletivo dela. Isso é bom que se diga. Porque quando o texto diz em Atos 2 que eles estavam todos reunidos, como eu disse, há um pensamento que predomina, que prevalece. Eles querem derramar do Espírito Santo. Se você olha para Atos 2, todos estão ali num único propósito, numa única missão, num único desejo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa indiferença, ela se manifesta a partir do nosso individualismo. Não da nossa individualidade, porque a nossa individualidade ela é amada por Deus. Nós temos uma particularidade, personalidade, temperamento, uma série de coisas da qual nós somos formados, da qual nós somos feitos. Mas o individualismo que leva a essa indiferença e não permite que você ouça e sinta com. Em outras palavras, não permite que você tenha compaixão de nada nem de ninguém. E isso é o que tem prevalecido. É claro que algumas pessoas, alguns corações, eles têm total liberdade de tomar suas decisões, de fazerem suas escolhas. Há gente que decide nessa vida andar longe e sem conexão nenhuma com Deus. Sim, há gente que decide. E essas pessoas precisam caminhar livres para fazerem suas escolhas, para se moverem a partir delas e também lidarem com as consequências das suas escolhas, porque boa parte do que fazem na sua força jovial e quase sempre esquecendo que o tempo passa, que a roda gira, e que aquilo que se sustenta como orgulho, como força, só se sustenta até um período de tempo da vida, porque depois, querendo ou não, vai ter que olhar para cima e dizer, me ajude aí.
Me ajude aí. Então, por que eu estou falando isso, dessa indiferença? Porque o espírito da gratidão é o único que pode sepultar essa indiferença e fazer com que a gente se mova em nome de Jesus, como homens e mulheres que sentimos juntos aquilo que é necessário sentirmos juntos. A palavra compaixão tem a ver com isso. É sofrer com ou sentir com o outro. É colocar o coração junto ao coração de outros que precisam. E isso tem a ver com misericórdia. Né? Porque é o coração se inclinando à necessidade do miserável, do necessitado, do carente, do quebrado, daquele que precisa. Estou falando muitas vezes daqueles, inclusive, que estão no meio desse coletivo, desse grupo, dessa turma toda que serve com alegria ao Senhor, que precisam às vezes ser identificados como aqueles que estão carentes das nossas orações, dos nossos jejuns, da nossa entrega diante de Deus. Mas eu quero concluir olhando para um texto de Paulo, que eu já citei inclusive nos nossos grupos de oração. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, que é muito conhecido. E Paulo diz: e que a paz do Cristo governe vossos corações. São algumas palavras que Paulo diz à igreja. E ele diz a ela que a paz do Cristo governe vossos corações. Segundo, porque fostes chamados para Ele em um corpo. Olha o que Paulo diz. Primeiro ele diz que a paz do Cristo governe os vossos corações. Porque o de repente de Deus, ele sempre acontecerá para esses cujo coração é a habitação da paz do Cristo. Ou seja, esses que são governados pela paz que procede de Jesus. Segundo, Colossenses 3,15, Paulo diz ainda: porque fostes chamados para Ele. O de repente de Deus acontece sempre e sempre acontecerá para aqueles que têm a consciência de que foram chamados não para si mesmo, mas para Ele, para Jesus, para serem movidos conforme o seu pensamento, conforme os seus mandamentos, conforme a sua instrução, em outras palavras, para serem discípulos dele, como Senhor e Mestre que ele é. Mas Paulo diz: porque fostes chamados para ele. Em terceiro lugar, Paulo diz: em um corpo. E aqui entra a questão do coletivo que eu falei, de sermos igreja uns com os outros e respirarmos essa comunhão nossa em Cristo Jesus, sendo movidos
pelo mesmo sentimento, diz Paulo aos Romanos, que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não só em Romanos, mas Filipenses, enfim, Paulo traz essa consciência de que devemos ter o mesmo coração, o mesmo sentimento, a mesma alegria, a mesma vida, o mesmo gozo, o mesmo desejo de Jesus. De que todo mundo fique bem, de que todo mundo que está conectado a Ele tenha segurança, tenha esperança, tenha vida, tenha alegria, tenha gozo do céu na alma. E mostrareis gratidão. E aí ele diz, em um só corpo. É esse coletivo que eu falei anteriormente. Mas veja que Paulo amarra ou liga tudo isso a essa verdade aqui. A tradução que eu estou usando aqui, que é a Peshitta, ela diz, e mostrareis gratidão ao Cristo. E mostrareis gratidão ao Cristo. Uma outra tradução, que é a mais tradicional, diz, e sede agradecidos. E aqui eu preciso dizer 3 verdades com relação à gratidão. Por quê? Porque do ponto de vista bíblico, estou falando dessa nossa relação com Deus e com o seu reino, do ponto de vista bíblico, nós conseguimos amar a Deus considerando as petições, as fragilidades e as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E eu sei que essa palavra aqui não é aquela palavra que você ouve e é compartilhada, que dá vontade de dar um pulo de glória, de alegria, cheio de poder. Mas ela é uma palavra que firma os nossos pés. É uma palavra que faz com que a gente esteja tão enraizado em Jesus que vão passando os anos e ninguém entende como você permanece nele. É um segredo. É um mistério. Então eu estou falando isso aqui porque é muito importante. Levamos em consideração que Paulo diz, sede agradecidos, considerando que a Bíblia diz que nós devemos manifestar o amor que temos a Deus a cada dia nessa caminhada, levando em consideração os outros, e é claro, aqueles que o coração quer alguma coisa de Deus e com Deus. Porque, como eu disse, há corações que decidem nessa vida estar sem Ele, andar sem Ele, viver sem Ele e vão caminhar apenas consigo mesmos e com aqueles que assim também acreditam. Mas eu estou falando daquilo que o Senhor disse, porque é a pergunta, não é, do apóstolo João: como vocês podem amar a Deus que não vê, se não amarem o outro a quem vê? Então Paulo diz, sede agradecidos. A nossa gratidão, ela tem, do ponto de vista paulino, 3 alicerces, ou 3 bases. A primeira é a gratidão direta para com Deus. E nós somos gratos pela salvação que Ele tem manifesto em Cristo Jesus para com as nossas vidas, nos fazendo habitação do seu doce e maravilhoso Espírito. Segundo, a gratidão que é revelada para Deus, na medida que a gente também manifesta essa gratidão, principalmente considerando que Deus levantou gente nas nossas vidas para ser uma bênção. É a gratidão para com o outro.
E essa é a mais difícil de ser trabalhada, porque se não for com a ajuda do Espírito Santo, a gente anda sem memória nesta vida. E há uma necessidade de o Senhor ativar em nós as nossas memórias. Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 5, lá pelo verso 21, ele diz: renova os nossos dias como antes. Ele tinha memória. O filho pródigo, quando foi sair do meio dos porcos, ele diz: eu lembro. Ele tinha memória. Em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus falou à igreja de Éfeso, ele diz: lembrai-vos. Ele queria que a igreja tivesse memória. Para a gente não perder a memória, a gente precisa todos os dias revisitar a bondade de Deus nas nossas vidas através de corações, de vidas, de pessoas que são instrumentos dele para a nossa vida. Mas em terceiro e último lugar, a gente encerra aqui a nossa gratidão, ou esse espírito de gratidão que deve nos mover e nos move com base no valor que tem as coisas de Deus, o reino de Deus, a obra de Deus para com as nossas vidas. Se você olhar Atos dos Apóstolos capítulo 2, você vai ficar impressionado com a forma de evangelho que as pessoas viviam naqueles dias e que quase sempre para alguém seria uma loucura viver isso hoje. Porque a Bíblia diz que todos andavam em comum acordo com um só espírito, um só coração, um só sentimento, uma só visão. Haviam desencontros, haviam desencontros porque eram seres humanos ali. Mas quando eu falo desses desencontros, acontece ali entre Paulo e Pedro, ou Paulo e Barnabé, depois Paulo e Pedro, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. São pequenos desencontros que acontecem entre eles, mas numa visão coletiva de uma igreja que, como Paulo diz aqui em Colossenses, é corpo e Cristo é o cabeça. Havia uma unidade muito grande naquela igreja. E eles se moviam pelo Espírito de Deus nessa profunda comunhão. E o que é incrível é que duas coisas habitavam a vida deles naquele tempo: a sinceridade entre eles. Se você lê Atos dos Apóstolos capítulo 5, você fica assustado. Porque alguém que quis entrar sendo insincero, ou um casal que entrou ali diante de Pedro e dos apóstolos, querendo trazer um coração insincero, ou manifestando a sua insinceridade, a Bíblia diz que eles morreram diante da igreja. Eles morreram ali. E a pergunta seria: por que eles morrem? Isso vai ficar para um outro momento. Porque há muitas lições, e eu sei que eu já, inclusive, já passei por aquele texto ali com vocês de Atos 5. Mas é bom que a gente leve em consideração que eles morreram porque entraram com o coração insincero. E foi uma coisa tão simples. Os dois tinham uma propriedade, venderam por um valor, decidiram dar uma oferta na igreja, chegaram diante do apóstolo Pedro e disseram que venderam por um valor que não tinha sido a realidade. Isso foi motivo suficiente para eles caírem mortos na frente de todos os crentes que estavam ali. Qual era a questão? Era o valor? Não. É que o ambiente era tão habitado pela sinceridade
que faltava vida a quem não era sincero. Eles não conseguiam ficar de pé, permanecer, estar ali. Seria muito mais fácil, né, nos dias de hoje, entrar e ser uma pessoa hipócrita e conviver com a sua hipocrisia ali no meio. Estar aqui e ali com a sua hipocrisia. Mas naqueles dias não. Tanta oração, tanta consagração, tanto jejum, tanta vida com Cristo, tanto que os olhos estavam focados na missão que Jesus deu, que não se abria mão para nada, nem para outra coisa. Não havia espaço para outra coisa que não ser glorificar a Cristo. E quem não quis glorificar a Cristo com a sua sinceridade, porque o melhor para Ananias e Safira era não ter se posicionado com aquela preocupação. Porque a questão ali é que o valor, o dinheiro, o recurso, aquilo que chegou às mãos dele, ocuparam um lugar que era somente do espírito da gratidão, do espírito do Senhor. A insinceridade deles levou eles à morte. Mas por último, nós precisamos atentar para isso, que eles eram tomados por uma liberalidade, uma generosidade incrível. A Bíblia diz que havia gente como Barnabé e outros que se envolveram tanto com o trabalho dia a dia, sincero, daquilo que era feito para o Senhor, e o que era feito era anunciar a mensagem, que haviam aqueles que do que era seu repartiam. E diz o texto que o objetivo deles era que ninguém tivesse falta de nada. E isso é incrível. Porque quando a gente pensa no grande avivamento vivido pela igreja daqueles dias, ao ponto de, em Atos 17, a Bíblia dizer que as pessoas falavam acerca da igreja, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós, aqueles que abalaram o mundo, abalaram a terra, chegaram até nós. E a gente, quando pensa nesse avivamento, a gente só pensa no poder que foi manifesto pelo Espírito Santo, concedendo línguas, concedendo dom da profecia, concedendo a interpretação das línguas, concedendo discernimento, enfim, aqueles dons que Paulo fala na carta aos Coríntios, e a gente pensa que se resume aos milagres, às coisas, mas não. Esse avivamento era um avivamento total, um avivamento completo, que fazia com que gente se importasse com gente, e que gente se importasse com a obra de Deus e o reino de Deus. E isso é muito importante levarmos em consideração, porque Paulo diz, sede agradecidos, e ele está trazendo a gente essa gratidão a Cristo, essa gratidão ao ciclo que tanto nos abençoa, essa gratidão que nos leva a querer ver a cada dia o Senhor ser glorificado e aquilo que é dele, a cada dia sendo uma bênção para outros e outros. E isso é muito importante. Só que a gente precisa ser trabalhado quanto à nossa gratidão. A gente precisa aprender, né, algumas lições ao longo da nossa jornada de vida que não nos foram ensinadas. Né? Imagine que você tem gente que é tão bem recebida, tão bem acolhida, tão bem tratada, tão bem abraçada, às vezes, por um determinado grupo, por uma determinada pessoa, por determinadas pessoas. E ali estando, em vez de manifestar o quanto se alegra por ser acolhida ali, que muitas vezes é acolhida
como não foi, às vezes, no próprio ciclo que convive. E eu falo isso porque quando a gente olha para Atos 2, o que fazia aquela igreja cooperar daquela forma, ao ponto de gente dizer: ninguém vai sentir falta de nada aqui. Nós vamos ajudar uns aos outros e o nome do Senhor será glorificado através da gente. O que fazia aquela igreja se mover assim, atuar assim, trabalhar assim, agir assim, fazer daquela forma? Era esse espírito de gratidão, porque se entendia que se chegou em um ambiente, em um lugar, ou se conectou a pessoas ali que acolheram. Que Deus possa guardar o nosso coração e a gente possa ser habitado pelo espírito da gratidão. Jesus ensinou algo em Lucas capítulo 9. Não é fácil, porque quando a gente fala de gratidão, é um desafio. Mas Jesus disse em Lucas capítulo de número 9, aos discípulos dele: o que é que vocês têm para comer aí? Disseram: a gente tem aqui uns poucos pães, uns poucos peixes, e a multidão é grande, o lugar é deserto, a noite chegou, e a gente quer dizer uma coisa ao Senhor: não vai dar para a gente aqui não. Manda esse pessoal embora, manda esse pessoal seguir, manda esse pessoal seguir a jornada de vida deles. E a Bíblia diz, e isso é tremendo, que Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, e antes de fazer qualquer coisa, porque ele podia dizer: ó, agora entrega todo mundo aí, pronto. Mas não, a Bíblia diz que ele manifestou a sua gratidão para com Deus. E essa gratidão abriu as portas da multiplicação, porque eu tenho dito isso: gratidão alimenta, gratidão multiplica, gratidão abre o que ninguém pode abrir. Seja agradecido. É isso que Paulo está dizendo. Você faz parte de um corpo. Estamos pensando aqui em igreja como igreja. Você faz parte de um corpo cujo Cristo é o cabeça. Seja agradecido. E sempre que for acolhido, abraçado, por exemplo, em um grupo de oração, onde tem gente, às vezes, por meses, por semanas, por anos, gastando seu tempo, derramando lágrimas pela sua vida, com amor à sua alma, porque o Espírito do Senhor os moveu para lhe acolher ali. Se tem que sair, saia agradecendo a todo mundo. Saia deixando uma palavra de gratidão, porque quando você sai de um ciclo, de um grupo, de um ambiente onde as pessoas se acostumaram a ver você, a perceber você interagindo, participando ali, e você some. Das duas, uma, elas vão pensar ou que você morreu, ou que teve alguma grande dificuldade quando não teve. Aprenda a agradecer. Imagine você ser acolhido numa festa que está sendo realizada numa casa. E aí você entra ali dentro daquela casa. E você diz às pessoas daquela casa que estão ali conectadas ao coração de quem organizou aquela festa: olha,
deixa essa festa aqui e vai para uma outra festa ali. Quando às vezes você já veio daquela festa meio frustrado de lá, mas está querendo pegar às vezes na mão de alguém e empurrar, dizendo, deixa essa festa aqui, ó, e vai para lá. Isso é um coração que não é habitado e movido pela gratidão. Quando na verdade você devia dizer que bênção, né? É o coração de quem tem nos acolhido. Porque eu não faço parte dessa festa, mas sou recebido aqui como se eu fizesse parte. Sou citado como quem faz parte. Sou considerado como quem faz parte. Está vendo essa pessoa que está organizando essa festa aí? Ela já doou horas do dia dela para me ouvir, para chorar comigo, orar comigo, embora eu muitas vezes não considerei nem o que ela ensina. Porque para mim, entre o que ele ou ela ensina, e a profecia que alguém entregou, eu fico com a profecia ainda que o outro esteja ensinando aqui pela Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque o Senhor diz que se nós agirmos assim com quem nós vemos, provavelmente estamos agindo assim com relação àquele que não vemos, que é o Senhor. Porque a sua ingratidão com relação ao reino de Deus, à obra de Deus, à salvação e as coisas que tem lhe alcançado é a ingratidão para com Deus. E por que eu estou dizendo isso hoje? Porque nós estamos clamando aqui por um de repente de Deus e eu estou mostrando para quem esse de repente virá. Porque em Atos 2, esse de repente não veio para corações desconectados desse sentimento da gratidão para com Deus pela obra que Ele fez. Porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi brincadeira. Ele abriu uma porta para você ser totalmente desvinculado da condenação eterna. Você não tem noção aí do que é isso. Você vai ter quando chegar na eternidade com Deus. Quando você perceber que o céu é um lugar de pleno gozo e plena paz. Você vai ver que o que Ele fez foi muito glorioso pela sua vida, para você simplesmente se perder numa ninharia, numa mesquinhez ou em outras coisas tão insignificantes. Seja grato a Deus, porque o de repente de Deus virá. Eu penso naqueles homens e mulheres que estavam em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, orando e dizendo, Deus, manda o teu Espírito, derrama o teu Espírito, desce com o teu Espírito, opera pelo teu Espírito, age pelo teu Espírito, move o teu Espírito. Eu penso que na medida que aqueles homens clamavam, eles também diziam, obrigado por permanecermos, obrigado por estarmos aqui, gratos nós somos, ó Deus, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelos teus livramentos, pelas coisas que tu tens feito, pelas coisas que tu tens feito. E em outros momentos de oração diziam, obrigado pela vida do Pedro, obrigado pela vida do pastor Tiago, obrigado pela vida, Senhor, do Natanael, até mesmo do Tomé, Senhor, obrigado.
Obrigado pela vida do apóstolo João. A gratidão deles começava com palavras, mas não era só de palavras. Porque essa é uma forma também de dizermos a Deus que o adoramos pelo que Ele fez. Mas eu já ensinei aqui a partir da palavra que com relação ao reino de Deus, a obra de Deus, as ações, elas são concretas. É o que a gente faz, realiza, dizendo: Deus, é para a glória do Teu nome. Você já agradeceu nesta manhã? Porque se a gente vai clamar agora por um de repente de Deus na nossa vida, esse de repente vem sobre aqueles que são movidos por um espírito de gratidão. E todas as vezes que você ouvir alguém dizer: eu gostaria de falar contigo, e hoje é assim, vai pelo WhatsApp, eu gostaria de falar contigo sobre algumas coisas. Que eu não gosto, que eu não concordo. Quando você ouvir alguém, principalmente querendo falar de gente que ora por ele ou por ela, é só dizer para ele e para ela: você já agradeceu hoje? Alguma vez você já agradeceu? Porque a gratidão, Jesus ensinou, através da multiplicação dos pães, ela abre a porta para os milagres. Há muita gente que passou na sua vida, atropelando a sua vida, destruindo a sua existência, querendo acabar com a sua mente, com as suas emoções, com o seu coração. E ainda assim você é convidado a considerar e a amar essas pessoas. Por que não ser grato a Deus por aquelas que edificam, que ajudam, que fortalecem, que sustentam às vezes as nossas mãos orando, clamando, buscando, junto conosco. Muitas vezes, de joelhos em oração, eu digo: Deus, muito obrigado pelas mulheres de oração, pelos homens e mulheres de lágrimas nos olhos que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo da vida. Porque esses apontaram o caminho da comunhão com Deus e disseram: é possível viver uma amizade com Ele. Deus está disponível. Que a gente possa, de forma coletiva, unirmos as mãos e clamarmos pelo de repente de Deus na nossa vida. Porque esse de repente acontecerá. Se você está bem posicionado, se o seu pensamento é um só, se você está conectado àquilo que Deus está fazendo, de repente vai acontecer. Não pare para ouvir pessoas que nunca aprenderam sobre gratidão.
a gratidão a Deus e em Deus ela é eterna. Ela não se limita a uma ação, nem uma coisinha que se faz, mas aquilo que se faz a cada dia, a cada semana, a cada mês e durante toda uma caminhada de vida. Honre a Deus, honre o reino de Deus, honre as coisas de Deus, honre as coisas de Deus e veja o que o Senhor vai proporcionar ao seu coração. A gente tem muitos lugares cheios, lotados de pessoas que, na sua grande maioria, não soube dizer a Deus um obrigado. Mas que o Espírito do Senhor prepare o nosso coração, porque vamos passar durante essa semana dizendo a Deus obrigado, e agradeça, porque Ele tem operado livramentos na sua vida na madrugada de ontem para hoje que você nem sabe. Tem coisas que estas semanas Ele desfez, você nem sabe. E não tem a ver comigo, não tem a ver com você, porque às vezes há uma cobrança, uma pressão, enfim. Mas a Bíblia diz é que Ele quis livrar, quis agir, quis fazer, e Ele quer fazer você viver para a glória dEle. Escute, o que eu falo pensando aqui no todo do reino de Deus. Isso não tem a ver com uma partícula, uma parte, uma fatia. Isso tem a ver com o todo. É ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. Pastor, eu estou lidando com algumas dores na minha vida. Vai passar. Comece agradecendo, porque vai passar. Comece exaltando a Deus, porque vai passar. Comece honrando a Deus, porque vai passar. Comece glorificando a Deus, porque vai passar. Vai passar. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça, porque vai passar. Pastor Jefferson, eu estou precisando que Deus abra uma porta. Comece pela gratidão a Ele. Por que você acha que Judas alguém já disse que não pode ser nem citado como nome de filho de uma pessoa? Por que você acha que Judas ficou apagado do lugar de honra que antes ele teve? E aí você logo dispara e diria, é porque ele traiu Jesus. Eu diria, é porque ele foi ingrato. Não há espaço no lugar de honra para quem não agradece. Deus sempre honrará os agradecidos. Eu vou repetir isso aqui, gente. Deus sempre, porque você ouve.
aqui enquanto falamos a palavra. Deus honra quem ora, Deus honra quem jejuma, Deus honra quem consagra. Mas eu quero dizer aqui, Deus honra quem é agradecido. Agradeça-o, porque o sangue que foi vertido por você foi vertido para a liberdade total da sua vida, para você ser livre da condenação eterna e ter paz com Deus e ser reconciliado com Deus e poder nesta manhã fechar os olhos ou de olhos abertos, abrir a boca, falar com Deus e você, mesmo não percebendo um trovão acontecendo, a terra sendo abalada, mas Ele está lhe ouvindo e a qualquer momento Ele vai lhe responder. A gente esses dias ouviu aqui uma reflexão, uma mensagem da palavra de Deus sobre Ana. E ouvimos que Ana foi aquela que chorou no capítulo 1 e cantou no capítulo 2 pela vitória que Deus tem lhe dado. E tem um detalhe naquele cântico. Porque Ana, entre as suas palavras de gratidão, de louvor, de exaltação a Deus, ela diz uma coisa gloriosa. E o que é, pastor? Ela diz que agradecia a Deus, porque até aquela que teve a sua madre fechada passou a ter 7 filhos. A gratidão de Ana, em outras palavras, pelo Samuel que ela decidiu entregar, abriu a porta para coisas muito maiores que lhe estavam reservadas. Seja grato ao Senhor. Deus vai lhe colocar em um novo degrau, em novas oportunidades, porque o de repente de Deus acontecerá. Daniel disse no capítulo 2, verso 21 e 22, que Ele é o que revela o profundo e o escondido. Ele remove reis, estabelece reis. Ele muda os tempos, Ele muda as estações. E eu creio em mudança nesta manhã. Eu creio numa vitória grande de Deus para os que são agradecidos. Elereminívia, emeneste de comando varássuria, dai este nevasso, venereva, beiene este nomanacavalo e eliahá. Apesar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, até mesmo dos nossos erros humanos, quando nós nos colocamos diante dele, dizemos obrigado, obrigado pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pela oportunidade de ser alguém no Senhor que te serve com alegria, com amor. Ele nos enche, Ele nos renova, Ele nos toma, Ele diz: eu sei que você viveu apenas um momento ali, mas eu tenho coisas grandes para a sua vida ainda. Ergue esta cabeça. Por 30 segundos, se você pode fechar os olhos, feche. Há uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Estamos no terceiro dia dessa semana de oração. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não pare para ouvir gente que não sabe agradecer. A Deus
Porque quem não agradece a Deus não agradecerá a você. Quem honra a Deus te honrará. Quem exalta a Deus vai querer ser um instrumento para te levantar. Que Deus nos cubra com o sangue de Jesus. Que Deus nos guarde de toda ação e de todo espírito que moveu o coração de Judas. E que nós sejamos movidos pelo poder dele, pelo Espírito dele, pela unção dele, mas também pela gratidão a ele, pela sua obra. Em nós, por nós e através de nós. Vamos orar no nome de Jesus. Estamos começando a semana. Deus tem coisas grandes e boas para as nossas vidas. Ele é o que tem nos livrado dos males. Ele é o que tem nos livrado, tem nos feito livres dos ataques, das investidas, das ciladas, do trabalhar contrário de pessoas. Quem começou a boa obra em mim, você, em nós, é o Senhor. E é Ele quem vai concluir a obra que começou. Se jogue aos pés dele. Faça como aqueles que estavam no cenáculo. Se derrame aos pés dele. Se lance aos pés dele e confie que enquanto você está clamando e agradecendo, o de repente dele está acontecendo. Vai ter gente vendo as portas se abrirem como nunca antes. Vai ter gente vendo grandes oportunidades chegarem. Grandes oportunidades vão chegar. O de repente de Deus acontecerá. Eu quero concluir fazendo a leitura de um texto aqui para a gente orar. É uma palavra de ensinamento, tem fundamento, tem base, é doutrinária, mas flui do coração de um Deus que honra quem o adora, o exalta. Seja movido pelo Espírito da gratidão, porque quando a dúvida quiser bater a porta, não vai prevalecer. Quando circunstâncias quiserem calar a sua esperança, não vai conseguir, porque você diz: eu sei o que Ele fez por mim, e quem cuidou de mim até aqui vai continuar cuidando. Deixe-me ler esse texto, ou apenas um versículo, e a gente já vai orar. Olha esse texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Pega esse texto para a sua vida. Guarde esse texto, anote, leia depois, medite. E creia que o Deus do céu, que deixou isso aqui escrito na sua palavra, é o que vai te dar grandes oportunidades ainda. Eclesiastes capítulo 9, verso 11, diz a Bíblia: então me virei e vi debaixo do sol que a corrida não é para os velozes,
nem a guerra para os valentes, nem o pão para os sábios, nem a riqueza para os inteligentes, nem a hora para os entendidos. Mas tudo, com outras palavras, chega para todos. Com uma outra proposta, uma outra tradução diz: mas tudo chega para todos a qualquer momento, no de repente, o tempo e a oportunidade. Eu vou ler conforme a tradução que eu estou usando aqui para a gente guardar. Porque ele diz: nem a hora para os entendidos, e termina dizendo assim: mas chega para todos o tempo e a oportunidade. Esse texto não é um texto tão simples. Ele carrega uma profundidade muito grande. Em outro momento eu vou pregar sobre ele aqui. Mas fica claro que nem sempre as coisas seguem a ordem lógica da vida. Mas Deus sempre se compadece, trazendo o tempo oportuno e a oportunidade certa aos que confiam nele. Você é grato? Te prepara. Com outras palavras, eu digo: o teu tempo está chegando. A tua oportunidade está chegando. Teu tempo está chegando. Tua oportunidade está chegando. Vem coisas boas de Deus que estão reservadas para ti. Vamos clamar. Marca esse versículo, outro dia a gente vai meditar sobre ele. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, pela vida de homens e mulheres que oram, pela existência da tua obra na terra. Há tantas pedras que são lançadas contra o teu reino, mas nenhuma delas prevalece. Porque Daniel, explicando a visão a Nabucodonosor lá no capítulo 2, ele diz que não são os reinos dos homens que prevalecem contra o teu reino, é o teu reino que prevalece sobre o reino dos homens. E por isso eu oro nesta manhã, clamando pela vida da tua filha, clamando pela vida do teu filho, clamando, ó Deus, pela vida do homem e da mulher que tem enviado seus pedidos de oração e que creem que estão, Senhor, pedindo oração a quem leva em consideração os pedidos dele. Eu acredito, ó Deus, que a gratidão é uma chave. E que quando somos gratos ao Senhor, nós nos movemos para coisas tremendas, porque há uma ação do Senhor na vida dos que são agradecidos. E é por isso que clamamos nesta hora, te pedindo que entres com a tua resposta de Deus, a tua salvação de Deus, que tu entres e chegues com os teus milagres de Deus em favor do teu filho,
em favor da tua filha, em favor da sua casa, da sua loja, do seu comércio. Deus, nada impede o teu trabalhar. E quem mais do que o Senhor para saber como entrar de forma que surpreenda todo mundo que está ali ligado àquela situação. Porque são múltiplas as necessidades daqueles que clamam. Mas a tua palavra veio de forma diferente nesse dia. Porque mais do que sermos homens e mulheres que creem nos dons e no poder do teu Espírito, queremos ser aqueles que honramos o seu nome pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. E por isso queremos interceder. Porque quando oramos e intercedemos por outros, nós nos assemelhamos a Jesus. Que diz a Bíblia em João 17, intercedeu pelos discípulos. Em Hebreus capítulo 8 diz que Ele está intercedendo por nós. E nós cremos profundamente. Nós cremos gloriosamente que este é um tempo oportuno, meu Deus, de tu abrires os céus, de tu abrires as portas, de tu fazeres coisas grandes, coisas preciosas, e dá uma resposta, meu Senhor. Medeias te devasso e mederedequemias. Ao homem e à mulher que está chorando aos teus pés nesta manhã, porque tu sabes que há aqueles que estão nesta manhã gemendo, mas tu podes chegar lá, em meio às dores às vezes. Há aqueles que estão precisando do teu socorro, seja em lares, em casas, mas também em hospitais, em UTIs. Atenta para estes corações, Deus poderoso. E surpreende esses corações com a tua graça. Surpreende esses corações com a tua bondade. E vai tirando da situação, livrando, restaurando, restituindo, recuperando. Tu és quem pode, quem faz, e quem és capaz de fazer. Nós te suplicamos no nome de Jesus, que tu entres agora nessa sala, onde há aqueles, ó Deus, que estão por fazer uma cirurgia ou para fazê-la. O Senhor possa tomar a frente de tudo. Use a mente e as mãos dos médicos. Faça com que tudo corra bem para a glória do teu nome. Aqueles cujo coração se entristeceram, esfriaram na comunhão contigo, renova eles, levanta-os de novo nessa comunhão e faz deles homens e mulheres, ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço isso, abençoados, tocados, cheios da tua graça. Atente para aqueles
que estão clamando por portas abertas, estão lidando com problemas sérios dentro da empresa, da loja, do comércio. Tu tens nos dado uma palavra esses dias, que o teu povo não ficará no prejuízo. E nós nos apegamos ao que o Senhor disse em Joel capítulo 2, verso 27, quando a tua palavra diz que o teu povo não será envergonhado. E eu creio, ó Deus, que este homem, que esta mulher, que este crente, que esta crente vai ver, ó Deus, uma mudança do Senhor acontecendo. E o que tem que se abrir, vai se abrir de uma forma grandiosa. O que tem que chegar, vai chegar de uma forma esplendorosa. Porque Tu és Deus que surpreende os que clamam. E nós declaramos em nome de Jesus a vitória do Senhor na vida daqueles que Te honram, com adoração, com louvor, com oração, com a gratidão do coração. Eu te peço no nome de Jesus, que Tu estendas as Tuas mãos sobre cada homem e mulher que tem perseverado, Senhor, conosco nas orações continuamente aqui. Nós não sabemos Te agradecer pela forma linda e gloriosa que o Senhor veio conduzindo a gente durante esses anos de jornada. As cargas foram e são pesadas porque, por mais que é um privilégio de servir, lidar com a necessidade de corações múltiplos é um grande desafio. Mas estamos chegando, Senhor, já estamos bem pertinho de completarmos 6 anos de oração aqui, 6 anos de aprendizado diário da Tua palavra. Só temos a Te agradecer porque o Senhor sustentou com mão forte a vida de cada um de nós. E quanta gente, por meio do clamor, da intercessão, foi e tem sido visitada. E eu creio que os milagres não cessaram e não pararam. Tu continuas fazendo coisas grandes. E eu creio, ó Deus, que grandes coisas ainda Tu entregarás nas mãos daqueles que têm perseverado. Porque tem gente que está aqui, Senhor, 6 anos, quase todo dia orando, orando, orando e orando. Surpreende esses corações, ó Deus. No nome de Jesus, estende as Tuas mãos sobre o trabalho missionário no mundo. Contempla as lágrimas que nós temos derramado pela obra missionária, pelo trabalho missionário espalhado sobre a terra. Cuida de todo o trabalho da CEPAL. Cuida dos missionários que, ligados à CEPAL, estão espalhados pelo mundo. Estende as mãos sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos. Estão ali em Moçambique.
com aquelas duas portas que já se abriram ali. Fortalece as mãos, coração, para que sempre avancem, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cuida de cada mulher que está envolvida com missões. Cuida de cada missionário. Cuida de cada missionário, cerca-os. Sejam aqueles que atuam, Senhor, em lugares do nosso país, como aqueles que estão longe da sua terra natal, dos seus lugares, com o coração inflamado, desejando viverem um tempo de maior resgate e salvação de vidas. Guarda-os de todo o mal. Livra-os, como Paulo disse, da boca dos leões. Abençoa em tudo. Cuida de cada obreiro, de cada pastor, de cada evangelista, de cada presbítero, de cada diácono, de cada auxiliar. Cuida de cada um. Vede as famílias dos obreiros. Só o Senhor sabe a carga que é a responsabilidade que pesa sobre este homem, sobre esta mulher, para a família. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia no nome de Jesus. Renove as forças das esposas, dos filhos. Cerque-os, porque é um privilégio glorioso fazer parte de uma família marcada pela tua graça, pela tua unção, pela tua escolha, pelos teus planos. Mas ajuda quanto às cargas, alivia, honra a família dos teus servos em abundância, Senhor. Cuida de todos aqueles que te amam e exaltam o teu nome em Cristo Jesus. Dê força ao teu povo. Dê força a cada um. Cuida da tua obra sobre a terra, Senhor. Nós estamos com Jesus e Ele disse que as portas de morte, que são as portas do Hades, não prevaleceriam contra a tua igreja. E a igreja avança, olhando para o Senhor. Cuida de cada mulher de oração. As irmãs que estão por aí nas comissões, orando, guarda, protege cada dirigente, seja das tardes de oração, das manhãs de oração, dos círculos de oração, guarda cada uma debaixo da tua doce graça e faz
este de vaso, debededia, das todo como mandarás. Faz, Senhor, da vida das tuas filhas e dos teus, porque junto com ela há famílias, uma vida marcada pela tua bênção em todo o tempo. Nós te suplicamos, Senhor, pelas crianças, pelos pré-adolescentes, pelos jovens, espalhados por esse Brasil e fora. Ajude-os em tudo. Cubra a vida, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs e guarda-os debaixo da sua graça. Estende as tuas mãos e dê vitória a cada um daqueles que estão nessa live, a pedidos de oração que tem chegado. E eu te peço, toma a frente. Toma a frente. Toma a frente daquelas causas, ó Deus. Toma a frente daquelas causas. Toma a frente das causas que estão por ser resolvidas. Dá vitória às tuas filhas, aos teus filhos. Entra com eles na situação. A irmã Cecinha Alves, que pediu oração. Entre com providência na causa da tua filha e dê vitória no nome de Jesus. Dê vitória, Senhor, a Fátima Costa e aos familiares de perto e de longe, em nome de Jesus. Dê vitória, Senhor, a irmã Fernanda Rodrigues, junto com seus familiares. Dê vitória, Senhor, a nossa irmã Fernanda Teixeira, ao irmão Souza, aos seus familiares. Cobre-os nesta semana com a sua graça. Faz com que o mês dos teus filhos seja de grande vitória, Senhor, em todas as áreas da vida deles. Cobre a vida, Senhor, do irmão Tiago, junto com seus familiares. Guarda a casa, debaixo da tua bênção, no nome de Jesus. Estende as mãos, ó Deus, sobre a vida da irmã Viviane e seus familiares. Que o Senhor cerque, que o Senhor enche, que o Senhor venha ungir, trazendo força todo dia, renovo todo dia, para avançar cada vez mais na jornada. Estenda as mãos, ó Deus, sobre a vida da irmã Mirtes nesta manhã. Entre com uma grande vitória na vida da tua filha, Senhor. Surpreenda ela de forma grandiosa com milagres. Tu és o Deus que começou a boa obra e estás a concluir. Faz no nome de Jesus. Tua filha viveu uma grande vitória, Senhor, durante todo esse mês de maio.
Estenda as suas mãos, Santo Deus. Santo Deus, no nome de Jesus. E alcance, Senhor, a vida da irmã Carla, junto com seus familiares. Cubra-os, ó Deus, com a sua graça, com a sua força, com a sua proteção em todo o tempo, e faz teu nome, Senhor, ser honrado a cada dia e em cada passo, Senhor, para a glória de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que tu fortaleças, que tu exaltes o teu nome na vida dos nossos irmãos e irmãs que compõem os grupos de oração. Gente que ora, gente que tem, Senhor, clamado junto conosco e também por nós. Que o Senhor conceda no nome de Jesus vitória a esses irmãos e a essas irmãs para a tua glória. Alcance a vida dos irmãos ali em Caruaru, os irmãos em Santa Cruz, os irmãos ali em Toritama. Alcance a vida da irmã Rose e dos seus familiares. Concede saúde, força, vitória, Senhor, no nome de Cristo Jesus. O Senhor derrame a sua infinita e maravilhosa graça e faça o teu nome ser engrandecido, ó Deus, sobre todos nós, com grandes vitórias para a glória do teu nome. Esse mês de maio seja um mês ainda muito produtivo, no nome de Jesus. Estende as mãos sobre a vida da missionária Lucilane, sobre a vida da Laura, sobre a vida do Brian. Guarda-os debaixo da tua graça e da tua proteção. E guia os caminhos, porque o que tu tens é sempre o melhor, para fazer o teu nome honrado na vida deles. Eu te peço no nome de Jesus, alcance a missionária Érica ali na Itália, dê vitória a ela, seu esposo e aos familiares. Alcance, ó Deus, a vida do pastor Erison, ali nos Estados Unidos da América, dê vitória a ele e a sua família em todo o tempo. Alcance a vida da irmã Ítala, junto com seus familiares. Dê vitória a ela, Senhor, ao seu esposo, à sua casa, em tudo. Alcance a irmã Fabiana, junto com seu filho, seus familiares. E dê uma grande vitória no nome de Jesus. Alcance a vida da irmã Kátia, ó Deus, junto com seus familiares. Alcance ela, seu esposo. Tu vais surpreender os teus filhos por este tempo, com grandes bênçãos ainda maiores do que tudo que tu tens feito por eles. Edergio e Uirebias, de Menenicasti Ovovanas, Ei, Ebibada Gawandara, Sebebenova da Randomi Venerebas. A alegria dos teus filhos ainda será grande, porque há o tempo, Senhor,
o Senhor fala, há o tempo em que aqueles que têm promessa esperam, mas está chegando a hora de uma grande colheita, Senhor, na vida da tua filha, seus familiares. Nós te suplicamos, nós te pedimos que tu estendas as mãos também, Senhor, sobre a irmã Eunice, irmão Clóvis. Continue abençoando poderosamente a vida dos teus filhos. Alcance a vida do Dr. Renato, seus familiares. Dê grande vitória a ele para a tua glória. Alcance no nome de Jesus. A vida, ó Deus, da nossa irmã Luciana, da nossa irmã Wanda. Dê vitória, Senhor, no nome de Jesus, às suas filhas. Surpreenda elas, seus familiares, em tudo e em todo tempo. Continue abençoando. Alcance no nome de Jesus a vida da irmã Raquel, dos seus familiares. Surpreenda com grandes bênçãos para a glória do teu nome. Estenda as mãos, fortaleça para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para a exaltação do teu nome, a vida da nossa irmã Juliette, seus familiares. Trabalhe por eles e neles. Faça o seu nome ser em todo o tempo, ó Deus, glorificado. O Senhor continue nos dando, Senhor, uma tarde de bênção, uma tarde de vitória e um dia debaixo da tua bênção. Porque em Cristo Jesus, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Obrigado por tudo e por todas as coisas que tu tens falado pela tua palavra e somente por ela ao nosso coração. Porque a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Fica conosco, Senhor, para a tua glória. Celestial e endebias, dai de que me deve. Eu te peço por aqueles cujo coração, a alma, a mente tem coisas por resolver hoje à tarde. Dê vitória a essa pessoas, porque já deu tudo certo em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. Amanhã estamos de volta no 4º dia da nossa semana de oração para a glória de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.